Não, pode ficar. Olá, boa noite. Vamos iniciar a live de hoje, esperando os nossos convidados. Raíssa entrando, Patrícia, Emily, Zacarias, meus alunos, Cláudio, ex-aluno, Patrícia, Raíssa. Estou conhecendo aqui só pelas fotos, né, do nosso grupo do WhatsApp, meus alunos de soluções, minha grande amiga Virna Eveline, advogada, que sempre nos prestigiando. Opa, Carolina Barreto, CB Advogados Associados, nossa convidada especial de hoje, entrando. Ainda mandei o convite. Júlia Martins, minha assessora de palco, ela que organiza tudo isso, viu? Organiza, mãe, vira pra cá, tá pálida, bora botar mais blush. Eliane Gomes, né, nossa empresária do ramo de pedras brasileiras, da Dior. Isso aqui é dela. Eu só sou Dior, né, Eliane? Dior Pedras Brasileiras. Amanda, saudade! Né, Eliane? Ó, quiser bater uma foto no Insta. Tô toda de Dior hoje. Adoro. Adriano, Carlos, Vicente, Rebeca, Valéria Bezerra. Meus queridos, muito obrigado. Muito obrigada. Vamos lá, Carolina, vou convidá-la de novo. Acho que ela saiu. Vamos ver se ela entra de novo. Oi, Eliana, minha amiga de colégio. A gente se encontrou recentemente, sábado, numa live. Matamos a saudade um pouquinho lá em Pará de Minas. Vicente, doutora Carol deve estar chegando. Estou esperando ela entrar. Já fiz o convite, ela entrou e saiu. Estou esperando. Margarete, minha aluna da graduação, pós-graduação, advogada da área de família. Quero fazer uma live com você, viu, Margarete? Muita experiência. Opa! CB Advogados. Vamos lá, vou chamar aqui a Carolina Barreto. Minha querida, aguardando. Carolina, aceita aí, Carol. Artag, não, meu eterno aluno, funcionário da Sejusc Fórum. Caroline Macedo. Bora lá, Carol, tô esperando você. Margarete, a honra toda minha, viu? Já lhe vi aí em algumas lives. Luciana Pittman, minha ex-aluna, que saudade. Carol, tô esperando por você, já lhe convidei, você tem que aceitar. Eu tô só aguardando, já tá aí o convite feito. Vê lá. Liv, minha aluna de estágio 5. Forte abraço, Artagnan. Vamos falar hoje de vocês, de nós, de mediação. E Ohara! Que saudade desses meus alunos, ex-alunos, muito ex-aluno aqui. Doutora Natália, vamos fazer uma live logo em breve. Mandou pelo escritório? Mandei, Carol. Mandei pelo escritório o convite. Tá lá, não tem nem como eu te chamar de novo. Deixa eu ver aqui. Carol, adicionando. Vamos lá, ver se dá certo agora. Tá aqui, aguardando CB Advogados Associados. Você tem que aceitar. Tony, ô Juju, vê se tu ajuda a Carol. Pelo celular da Duda Barreto. Tá, mas tu tá ligando pra conta dela? Milene. Não, para a conta da CB. Tá aqui, aguardando CB Advogados. Aqui não está aparecendo. Carol, entra de novo. Sai e entra para ver se a gente consegue.
pelo assunto dela. Se não conseguir pela CB, ela vai pela Carolina Barreto. Rodrigo, não vai ser no YouTube. O YouTube eu vou disponibilizar depois o vídeo. Ao vivo vai ser só pelo Instagram. Saudações, grande Tony. Você tá aqui ou tá no interior? Ela disse que pode publicar. Tá. Vai aparecer aqui. Tá. Luciana Pittman, estou aguardando também. Vamos lá, solicitação, adicionei, Carol. Vamos ver agora se a gente entra juntas. Opa! Deu certo. Seja muito bem-vinda! Obrigada. Que satisfação! Satisfação, minha amiga. Bem, vou apresentar, tá? Agora a nossa convidada especialíssima, né? A advogada Carolina Barreto, especialista em direito imobiliário, eterna aluna, né? Nós somos sempre estudante, né? Trocamos, inclusive, muitas figurinhas, livros, né? A nossa história, gente, foi a seguinte: nós sempre nos admiramos, né? Enquanto pessoas, mães de filhas, né? Que são amigas na escola. E aí, pela minha admiração profissional e pessoal, né? A gente começou a trocar figurinha e fazer parceria na advocacia, né? Até que esses laços foram se estreitando e hoje, né, eu sou quer dizer, a Carolina é minha parceira, né? Eu faço todas as indicações do que ela atua, né, na área de imobiliário, especialmente, empresarial, trabalhista, né, e família. E aí eu sou a cota consensual do escritório, né? Então, assim, eu tenho maior gratidão, Carolina, por você ter me acolhido, né, no seu escritório, né, a Carolina Barreto, Advogados Associados. E, assim, eu tenho uma enorme admiração, porque é uma advogada de muita luz, de muita força. É incrível que onde a Carolina bota o dedo, a coisa prospera, né? É isso mesmo, não tem outra palavra para dizer. Ela é uma pessoa realmente de força e de fé, e minha admiração e meu carinho, né, são enormes. Então, acho que isso nos aproximou, né, essa nossa empatia. E aí eu estou tendo o prazer hoje de estar aqui junto com a minha sócia, né, que me acolheu em seu escritório. Muito obrigada, gratidão enorme, Carolina. E a gente vai falar, né, exatamente da nossa área de atuação, né? Uma das áreas de atuação da Carolina, porque o escritório dela já tem várias frentes, né? Vários advogados nas áreas, como eu falei, empresarial, civil, trabalhista. Ela é assessora jurídica da CAFAS, né? Da Caixa de Assistência dos Servidores Fazendários Estaduais. E hoje a gente vai falar um pouquinho da advocacia, né? Como é que a advocacia na área de família, né, tem caminhado nesse tempo de pandemia. E aí eu vou abrir, né, falando da parte consensual, extrajudicial, e a Carolina vai pontuando, né, Carolina, essa nossa prática, especialmente sua, que trabalha, né, nessa frente dos processos judiciais, contenciosos, né, como é que isso tem acontecido. Mas uma coisa é certa, a nossa sintonia, né, Carol, no diálogo com os nossos clientes, na tentativa de mediar os conflitos, ela é única. Então, assim, quando necessário, né, obviamente, a gente judicializa, mas temos o mesmo pensamento, né, da prioridade da solução consensual dos conflitos. Então, Carol, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, só para dar um olá para os seus, que eu acho que você já viu várias pessoas aí entrando, né? Tá me ouvindo direito? Seus conhecidos. Tá Tô te ouvindo. Bem? E aí, tá. E aí depois tu passa a palavra, que aí eu começo falando aí do nosso assunto de hoje.
Queria lhe agradecer pelo convite. Queria ter metade desse brilhantismo que você me dá, mas isso é uma afinidade realmente muito grande que temos uma com a outra. Você, para mim, que é um exemplo de pessoa, de mulher, de mãe, de advogada, e para mim hoje é uma honra. Eu hesitei muito a questão de fazer live nesse tema, porque é um tema muito polêmico hoje, para a situação que estamos vivendo. Mas eu disse, não, com Deise Braga tudo dá certo. Vamos falar sobre divórcio em tempos de pandemia com Deise Braga, que a gente vai conseguir atingir os objetivos do público. Eu te agradeço muito, minha amiga. Você que tem luz, você que tem brilho. Saiba que esse brilho, para mim, é muito importante. Você é uma advogada, uma professora maravilhosa e pode contar sempre com a humilde experiência que eu posso dividir com você. Você é muito bem-vinda lá no meu escritório, pode ter certeza. É meu e seu. Carol, tá vendo, né, gente? A nossa empatia, o nosso carinho, ele é enorme, é por isso que a nossa, né, parceria dá super certo. Então, Carol, obrigada pelas suas palavras gentis. Também quero dizer, né, que o brilhantismo é muito do nosso olhar, né? Eu acho que é o nosso olhar de admiração que aumenta o nosso brilho. Isso nos faz muito bem. Gratidão enorme. Então, vamos começar, né? Estamos agora com 50 visualizações simultâneas, né? Gratidão pelos que estão aqui nos ouvindo, compartilhando esse momento. A gente vai falar um pouco sobre os conflitos familiares, né? Como é que eles estão chegando até o escritório e como é que a gente está gerindo, né, esses conflitos nesse momento, né? Quais são os encaminhamentos que nós estamos dando para os nossos clientes. É incrível, né, que como aumentou, não é, Carol, a nossa demanda, como aumentou nossa procura, como os casais, assim, tão empolvorosos, aquilo que parece que estava guardado, né, deu ênfase e as pessoas nos procuram muito. E assim, aí eu vou dividir, né, a nossa fala, né, nosso script, meu e da Carol, está dividido, né, em 3 momentos, que são os casais que ainda estão na mesma casa, né, mas que nos procuram, dizendo, agora eu tenho certeza, eu não quero mais, não dá mais, eu quero me divorciar, estou decidido. Geralmente um dos casais, né, um par do casal nos procura. A segunda situação, né, que é aqueles que já estão separados de fato e que já startaram esse processo, né, inicial, ainda extrajudicial. E o terceiro, né, a terceira situação, que é aqueles que já se encontram em processo judicial ou que o processo judicial já tinha ocorrido, já foi tudo judicializado, mas não está sendo cumprido. Aí você vê o quê? Os cumprimento de alimentos, né, execução, uma obrigação, né, um cumprimento de guarda, de visita. Então, como é que está sendo feito isso hoje, né, no judiciário? Como é que o judiciário está vendo? Como é que está, né, o nosso trabalho de advogado? Então, como é que isso está acontecendo nesse momento, tá? Então, bem, começando com a minha parte, né, que é a de casais que ainda convivem, né, e a situação foi agravada nesse período, quando eles nos procuram, né, a primeira coisa é questionar, né, e fazer uma reflexão, e é uma questão, assim, muito enraizada, né? Eu acho que em todo problema relacional a gente tem que perguntar, né? Escutar quais são os objetivos, o que é que está acontecendo, por que chegou a esse ponto. E aí, assim, eu me pergunto, sabe, Carol, queridos ouvintes, se é tempo de tomada de decisão, sabe? E eu tenho feito essa reflexão com os nossos clientes que nos procuram, né, com essa tomada de decisão. E aí, eu queria refletir com vocês sobre o momento, né? Eu comparo esse momento a um Big Brother, né? Aqui todo mundo, quem gosta, quem não gosta, quem assiste, quem não assiste, se conhece, né? Sabe que
confinamento, ele realça os sentimentos, não é isso? Ele realça os sentimentos. Se forem bons, né, eles ficam melhores. E às vezes revelam sentimentos esquecidos. Na nossa vida, no nosso dia a dia, né, na nossa correria do dia a dia, muitas vezes a gente não tem tempo para olhar para a relação, né? E aí simplesmente a gente vai deixando para trás, né? Vai deixando por menos e não discute a relação e não olha para esse problema e não respeita, né? De repente uma necessidade nossa, não tem um olhar empático porque não dá tempo. E eu acho que é isso, né? Que nós estamos vivenciando hoje. Eu falo por mim, falo pelos meus clientes, falo por amigos, colegas, né? Pessoas que estão ao nosso redor, que têm convivido conosco, que a gente tem, né, compartilhado esse sentimento, essa percepção de que a gente está tendo condições de se olhar, né? Mesmo aqueles que estão na ativa, né, no trabalho, porque nem todo mundo tem condições, né, de ficar no isolamento, mas tem trabalhado, mas mesmo nesse trabalho, muita gente home office, como nós duas, né, Carol? A gente montando sempre. nossa... Né? Eu tô dizendo aqui, estou com 3 telas, né? Eu estou com a tela do celular, o computador e a tela, né? Que eu trabalho com 2 telas. Então, assim, aqui a gente está cheio de equipamento eletrônico, trabalhando com os nossos clientes. A Carol disse, Carol, daqui a pouco, estou numa reunião, ela printa, né? Cheia de computador, cheia de tela, cheia de... No Zoom, no Google Meet. Tem que se adaptar, porque o direito não para. Acho que a máquina que está mais a vapor agora é a advocacia, porque os problemas estão realmente aflorando. É como eu falei hoje com um advogado, muito gentil, o doutor Régio, ele falou até uma coisa certíssima. As pessoas que vivem num subrelacionamento, o confinamento, a quarentena está revelando o que é um relacionamento duradouro, o que é um relacionamento que já não deve mais durar. E essa explosão sentimental do aprisionamento causado pelo coronavírus na maioria das pessoas tem trazido realmente revelações que nos levam a esses conflitos do divórcio em tempos de pandemia. Isso é isso que eu já passei em relação aos conflitos referentes ao divórcio. Muito bem, é isso aí, Carol. E aí, assim, eu acho que é uma oportunidade, e é esse encaminhamento que nós estamos dando, né, para esse cliente que nos procura, né, aflito, não quero mais, não aguento mais, não dou mais conta, cheguei ao meu limite, né, tinha acabado e eu não queria enxergar. E aí, você tem, assim, dois fatores aí. Realmente é isso, a pessoa já vem há muito tempo e aí isso se revelou e é isso que ela quer. E o outro fator, na verdade, é que aquilo está agravado, não é bem aquilo, não está muito claro, tá turvo, né, por conta dos efeitos do isolamento, e a gente tem que olhar com mais calma e critério para saber se é isso mesmo, né? Verdade. Então tem esses 2 aspectos aí, se é isso mesmo ou se é só uma evidência que até turva que trouxe esse fator. E assim, outra questão importante é se aquele cônjuge quer mesmo. Isso é o seu objetivo. Carol, você afastou um pouquinho da câmera que tu tá com a cabeça cortada. É que eu tô pegando um carregador, tu acredita que a pessoa vai fazer uma live e não carrega o celular? É uma vergonha. Faz parte. O meu aqui é um bicho do fone ou do carregador, os fios. Com esses probleminhas técnicos, né? Então pode continuar. Isso que eu vou só Jóia. Tá ótimo, faz parte. Então eu vou aqui continuando. Então é o seguinte. Sei. Então, é saber o que é que você quer. Né? É um projeto de vida seu, se divorciar? É isso que você deseja para a sua vida? Né? Existe amor? Você se vê, né, dividindo seus planos de vida a médio e longo prazo? Então, assim, a gente faz um pouco, né, o papel de psicólogo, mas eu digo que isso é um papel de mediador, né?
fazer com que aquela pessoa que nos procurou realmente compreenda os seus sentimentos e as suas necessidades, os seus desejos, e saber se é isso mesmo que ela quer, certo? Então, assim, eu tenho feito, né? Nós temos, eu e Carol, nós temos feito 2 tipos de encaminhamento. O encaminhamento para mediação, que a gente tem feito mediação, né, remota, né, no ambiente online, no ambiente de conferência, e tem dado certo? É o ideal? Não é. Tá? A gente pede até que as pessoas se afastem um pouquinho da câmera para que a gente consiga, né, ver a expressão, que a gente consiga, né, ler essa linguagem corporal, né? Então, assim, mas tem dado certo, é o que a gente tem hoje, né? E pelo agravamento desses conflitos, a gente tem conseguido êxito, né? Fazendo a mediação à distância, né? E aí, dentro dessa mediação, eu tenho 2 encaminhamentos, né? Um encaminhamento para os termos do divórcio, que a gente pode dar continuidade com os termos do divórcio, ou, né, dizer, Deise, eu estou um pouco confusa, na verdade, a mediação nos revelou, né, uma possibilidade de continuidade, e aí, né, a gente tem muitos casais, professora Deise, só a título de sugestão, não seria interessante desativar os comentários? Eles estão aparecendo no rosto da convidada, da doutora Carol. Eu vi, passei mais um pouco. Ficou melhor agora, Tony? Confirma aí pra gente. Tem que afastar um pouquinho mais, Carolzinha. Passei Como é que eu faço? Pronto. Porque é importante esse comentário. Pronto, desativar comentário. Umas anotaçõezinhas pra gente poder conversar. Pronto, quando você for... Pronto. Ativar comentários. Quando você for... Obrigada. Quando você for falar, Carol, aí eu desativo. Pode ser? Certo, Tony? Valeu aí a dica. Não tá mais aparecendo em cima, não. Já tá um pouco muito mais não. Não, já levantei aqui. Tá joia, tá joia. Pronto. Então, assim, a gente faz os 2 encaminhamentos, né? Os resultados. Ou a gente chega realmente, as partes conseguem identificar, né, que não existe mais amor e parte, de fato, para os termos do divórcio, né? Isso como mecanismo de mediação. Ou diz, não, eu acho que a gente quer se conhecer, e a reconciliação, né, é algo que acontece quando as partes conseguem, de fato, identificar, né, ainda propósitos em comum, visualizar que ainda se amam, que ainda é importante continuar. E aí eu tenho encaminhado para a psicoterapia, né? Geralmente os nossos clientes que se dignam a participar de uma mediação, né, de conflitos, eles não resistem à psicoterapia, pelo contrário, né? Então, assim, a gente tem casais que fazem terapias de casal, né? A Samia Gomes, que a gente vai ter uma live no projeto Miúdos e Graúdos, falando dessa interface, né, da assessoria jurídica com a assessoria psicológica, e eu sempre encaminho, né, nossos casais para que ela cuide do emocional deles, porque, assim, é importante que esse casal, e isso faz parte de uma abordagem sistêmica, né, cuidar, né? A gente e a advocacia familiar tem disso, né? A disponibilidade, o cuidado, e isso é muito peculiar nosso, né, Carol? E até é bom falar sobre isso, Deise, porque esse compromisso com a advocacia familiar ele tem que ser muito sólido, não é aquela possibilidade de uma causa que deve te mover, não. Eu peguei diversos casais, até conversei hoje de manhã com um cliente que ele disse, doutora, a senhora está fazendo casamento ou divórcio? Porque ligam para mim muitas vezes e eu vejo que aquilo ali é o fruto de um momento inoportuno. Então, o advogado ele tem que ter esse compromisso social, familiar, para ele abrir a boca e dizer, eu estou advogando na área de família, ele tem que ter um compromisso social também, verificar quem é realmente um cliente certo do que está assinando com ele, do que está se comprometendo com ele, ou um cliente que está passando por um momento e por uma raiva, um desgosto, uma decepção, ele chegou para o advogado e disse, aqui eu vou lhe pagar, faça a minha ação, eu quero me divorciar.
Não, a gente também tem que ter esse conceito Exato. social sobre essa área que a gente atua. Não é só você prospectar o cliente, ter o cliente, fechar o contrato. Isso é muito relevante que você falou, porque eu acho de uma questão assim primordial você receber o cliente e valorizar aquilo ali como um ente familiar e não só como um cliente. É muito importante esse seu ponto de vista. É isso aí, é o nosso, né, Carol? É a preocupação com a satisfação do cliente, com a escolha, né? Com a vida. E eu digo que a gente acorda e dorme com os nossos clientes. Mas, assim, é uma satisfação muito boa, né? Oi, Marina. Marina também da pós-graduação, minha orientanda, super inteligente. Então, assim, é a gente ter esse olhar, né? Esse olhar empático para o nosso cliente, se colocar no lugar dele e aí fazer depois que ele tem esse olhar, que tem esse olhar entre o casal, né? E aí, a partir daí, a gente tem muitas situações, como você disse, de reconciliação, né? Então, a gente, de fato, fica nesse momento da mediação, eles se reconciliam, tem vários casais, né, que aconteceram isso, mas tem casais que são muito satisfeitos porque tinham certeza desse desamor, né, e seguem muito feliz. Eu acho que o importante é isso, né, você buscar a sua felicidade, a paz, a harmonia nas relações, até porque, isso aí a gente vai falar na próxima live do Miúdos e Graúdos, sobre criança e adolescente, 70% dos casais que procuram, né, o divórcio, que realizam o divórcio, isso é um dado do Conselho Nacional de Justiça, eles têm filhos menores, crianças e adolescentes. Então, assim, a gente tem que, de fato, 2/3, né? É um número muito expressivo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque, afinal de contas, tem, né, essa criança e esse adolescente no meio desse processo de ruptura conjugal, e então a gente tem que ter esse olhar muito cuidadoso. E a gente tem feito isso nesse momento de pandemia, né, fazendo com que as partes, por meio da mediação e da psicoterapia, consigam passar por esse processo de forma menos traumática. E aí a gente tem feito, sim, os divórcios consensuais, né? Então, tem a possibilidade, inclusive, de não haver, quando o divórcio consensual, de não haver audiência, né? A primeira audiência de mediação e conciliação, muito menos ratificação, né? A gente tem tido cuidado de juntar os termos de acordo, enfim, fazer com que esse juiz tenha segurança, e esses acordos, eles, como são muito bem feitos, são todos pautados, né, na prevalência do melhor interesse da criança e do adolescente, né, o equilíbrio no alimentos, na guarda, no plano de convivência, na partilha de bens. Então, fica complicado, né, Vevé? Que é muito complicado. E aí, já vou chegar no complicado, viu? Porque, assim, eu só estou falando aqui de paz e amor, né? Quando o casal se prontifica a fazer a mediação e tem uma mediação exitosa com acordo, nos termos do divórcio. Ou, melhor ainda, eles se reconciliam, né? Viu que não é o tempo de tomada de decisão e que pode ser deixado, a gente pode fazer, e é isso que a gente faz, adoro fazer isso na mediação, que você fazer os pactos de convivência. Eu chamo pactos de convivência. O que é que te aflige, o que é que te incomoda, qual a tua necessidade? Não me incomoda quando acontece isso. Eu necessito que ele me dê bom dia quando acorda. Porque eu quero sentir que eu existo. A Deise tem esse poder, ela tem esse poder desses pactos. Ela convence até o advogado da parte adversa. Carol, bondade sua, mas você também, viu, amigo? Você fez isso hoje, que eu tô sabendo. Olha, mas é o seguinte... Também, né? Tem horas que eu mudo totalmente a opinião. Oh, coisa linda, faz parte. Só desculpa aqui pela disposição da câmera, porque o meu computador deu um probleminha. Na hora que eu ia entrar, não dava mais tempo para mudar de computador. Aí eu entrei pelo celular e tô sem suporte. Mas tô aqui, tentando Tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Viu? Seu batom tá lindo. Mas aí, deixa eu continuar aqui. Então, Carolzinha,
adoro fazer esses pactos, assim, aqui, esses mínimos, e eu acho que nesse momento é muito importante, sabe? O que é que tá incomodando, o que é que tá pegando, e, de repente, mergulhar, tá? Esse é o momento de mergulhar nos conflitos, certo? E, eita, se for para dividir tempo, eu tenho 2 minutos, viu? Mas eu vou tirar uns 5 minutos teu, Carol, pera ainda. Tô aqui, já são 19h28, mas vamos. Então, assim, é o momento de mergulharmos, já que a gente não estava com esse olhar atento, né, esse olhar empático, para o relacionamento, voltar esse olhar para o relacionamento e ver qual é o problema e como é que a gente pode melhorar, né? Eu fiz um curso recentemente no Instituto Ripó, e assim, foi um mês, 2 vezes na semana, 2 horas, né? Cada encontro, presencial, super, assim, era super participativo, né? Não era um monólogo, a gente participava, fazia dinâmica, tinha exercício de casa com par empático, né? Então, assim, foi um curso divino, que é o curso sobre comunicação não violenta, né? Do Marshall Rosenberg. Excelente. Assim, a gente ainda está no grupo, agora tem um grupo empático, que a gente está no WhatsApp, com acho que são 60 pessoas, e cada um vai dizendo como é que está sendo a sua experiência na prática, né, da CNV, da comunicação não violenta. Então, assim, eu tenho praticado muito na minha casa, no meu relacionamento, né? É porque é fato, gente, que os relacionamentos com o filho, né, com o marido, isolamento, isso tudo fica mais difícil. Mas se você tomar isso como uma oportunidade, né, para trabalhar essas relações, eu sei, Deise, é muito fácil para ti, né? Tu tem as técnicas, faz o curso, mas eu fiz o curso e qualquer pessoa poderia ter feito o curso, né? Acabou aqui 7 horas, 8 horas, eu vou entrar numa live de acordos de paz, que eu já estou inscrita. Então, assim, eu não estou perdendo tempo de ficar trabalhando, né? Esse lado que é da mediação, mas esse lado que é da Deise também, que é da Deise mãe, que é da Deise esposa, né? Que é da Deise amiga, que é da Deise sócia. Então, assim, a gente precisa trabalhar o nosso modo de falar, né? Para se fazer escutar, sentir e compreender. E isso é muito importante, né? A fala, a compreensão, o diálogo, a comunicação, ela e a sua falha, no caso, a falha na comunicação, ela é o motor de grandes conflitos familiares, né? Então, eu digo que fomentar essa comunicação é um dos principais instrumentos para a paz nas famílias, não somente sabe? Na área de família, viu, Deise? Em todas as outras áreas. Empresarial, né? Que é e principalmente da comunicação não violenta, ela tem sido super importante. Você costuma criar habilidades nisso para trabalhar com direito de família, mas você saber se comunicar com essas técnicas, com esse modo de operacionalizar o direito, você consegue um resultado extremamente melhor, não como advogado somente, mas até mesmo como parte, quando você tem a oportunidade de dialogar com sua parte adversa. Então, eu acho muito importante. Mediação, esse tipo de técnica, de aprendizado, fazem realmente milagres, principalmente em conflitos. Sim, sem dúvida. E aí, indo para... A Bebê falou aí, a Virna Eveline, minha amiga que eu amo, falou também, a advogada, falou agora, é difícil, é muito difícil. E aí, uma condição que a gente precisa, né? Algumas condições que a gente precisa para que essa mediação dê certo. Uma é que ambos, né, queiram, pelo menos, falar, né? Dialogar sobre o divórcio. Pelo menos que aceite, né? Aceite conversar. Uma que aceite, e outra que aceite um ambiente. Nem todo mundo se digna a aceitar um ambiente remoto, né? Como esse nosso, que é o que a gente tem para hoje. Outra questão é a boa-fé, né? Quando a gente tem um divórcio que tem grande patrimônio, né? E a gente se deparou recentemente com isso, né, Carol? Foi. Fraude na partilha de bens, inclusive foi um tema que foi tratado, eu estava assistindo agora com Roberta Vasques e o Rolfo Madaleno, né, pelo IBDFAN do Ceará, que estava discutindo exatamente a fraude, né, na partilha de bens e família. E a gente tem passado, né, passou por isso. Ele fez uma varredura, né, diminuiu cotas de empresa, enfim, né,
fez de tudo para que, quando do divórcio, porque, gente, o divórcio ele não acontece do dia para no dia para a noite, né? Ele vai acontecendo de forma paulatina e você vai tendo sinais dele, né? Sinais Sinais. da falência desse relacionamento. E aí a gente vai continuar na luta. Então não é igual artista, não, né? Casou, se divorciou, né? Isso é um processo lento, ele começa internamente, né? Tem as fases do divórcio, né? O divórcio interno, depois o divórcio, né, entre as partes, com a família, depois o divórcio social e o jurídico, né? Que é esse que a gente está falando hoje. Então, assim, é fato que quando acontece isso, uma das partes percebe, é muito fácil de correr e fazer uma limpeza, né? Blindar o patrimônio contra o cônjuge, né? Contra o outro cônjuge. E isso a gente se depara muito também. E aí, nesses casos, fica muito difícil, né? Fazer a mediação. Então, a mediação, ela pressupõe a boa-fé das partes, que elas estão ali para, de fato, haver uma relação de compreensão entre as partes, botando sempre a criança e o adolescente no centro, né? E em família, né? Como no empresarial também, a gente tem muito esse ponto positivo, porque no empresarial eles têm um grande ponto em comum, que é o quê? O sucesso da empresa, certo? E no família a gente tem outro ponto grande em comum, que é o amor pelos filhos. Então, se a pessoa entende, né, que uma alienação parental vai destruir a cabeça do filho, aí agora tem que haver a compreensão, né? Ele tem que pelo menos saber quais são os efeitos dessa alienação parental. Então, se você sabe dos efeitos, se tem um propósito em comum, a gente consegue, né, êxito nesses acordos. Então, assim, nem sempre a mediação ela cabe para todos os casos. Tem casos, né, Carolzinha, que a gente tem que entrar com os dois pés, com as duas mãos, e é de punho cerrado. Porque senão a gente é atropelado. Infelizmente, não tem outra saída. Né? Às vezes até a gente consegue conquistar, muitas vezes, algumas partes, mas tem gente que está imbuído da má fé, da não destruição do outro. Nem com os filhos. Isso é uma preocupação que eu e a Deise temos gigante. É que essas dores não repercutam as crianças, elas não têm culpa. E é uma dor que você, como se fosse uma semente ruim, que o ex-casal planta e colhe lá na frente. Então, isso é um fator que a gente considera muito. A gente, muitas vezes, tem até viés jurídico para beneficiar o cliente, mas a gente pensa no conflito que aquilo ali pode causar para o filho e deixa para a opção dele, mas sempre informando a ele as consequências que ele vai ter, muitas vezes não compensam os conflitos materiais que vão ficar aí 2, 3, 4 anos se ajuizando, entendeu? Isso aí tem que ser colocado em destaque, filhos, senão a gente cria problemas lá na frente que às vezes não tem nem volta. É isso aí. E aí, eu acho que eu findo aqui as minhas palavras, né, dando continuidade com a fala da minha advogada maravilhosa, parceira Carolina Barreto, que vai falar, né, como é que estão os processos, os ajuizamentos, como é que os clientes, né, que já têm essa demanda judicial estão nos procurando e a gente está conduzindo esses conflitos, né, já no âmbito judicial, o que muitas vezes, né, há necessidade de judicializar nesse período de pandemia, de isolamento. Gratidão pela atenção de todos. Carol, com você. Muito obrigada pela atenção e parceria, querida. Você é maravilhosa. Bem, hoje a gente está com diversos conflitos e eu posso dizer que se eu for somar uma média do ano inteiro, ano passado, acho que eu não teria, nesse mesmo período, multiplicado por 3, tantos pedidos de divórcio aqui, tantos pedidos de reunião, tantos pedidos de concretização de divórcio aqui no meu WhatsApp. Do ponto de vista pré-processual, a Deise abordou muito bem aí os enfrentamentos, como devemos agir, o que devemos fazer diante de circunstâncias desse tipo, nesse sentido. Judicialmente, o que eu posso te dizer hoje, né? Hoje a gente está passando por diversos embates. Eu posso confessar que eu tenho realmente visto um crescimento de resultados
não resultados de, não falando do mérito em si da ação, né? Eu falo dos despachos no tribunal. Eu confesso que hoje eu mando vários e-mails agradecendo a celeridade, agradecendo as decisões, porque realmente eu posso hoje tirar o chapéu para o nosso judiciário em relação à celeridade nos andamentos dos processos, e eu tenho até lhe falado sobre isso. Mas na parte do cumprimento desses processos, é normal que se tenha essa dificuldade. Então, por exemplo, o que é que eu estou vendo hoje? Processos, acordos que já tínhamos judicializado, estávamos esperando a homologação. Tinham alguns até que a gente dizia, não, esse aqui vai ter audiência de ratificação. Eu vejo um empenho enorme do Ministério Público para que a gente possa suprir documentalmente o que ele acha que poderia ser resolvido na audiência de ratificação. E eu estou vendo as homologações saírem sem a necessidade dessa presença desse ex-marido, dessa ex-mulher. Quando a gente tem aquele acordo bem redondinho, filhos protegidos, patrimônio partilhado, pensões arbitradas. Então, coisas que antes, e eu acredito até que esse reflexo vai servir até para o futuro. Então, fatores que antes poderiam ser motivos de uma audiência de ratificação daqui a 6 meses, 4 meses, 8 meses, sei lá quantos meses, são fatores que eles estão visualizando, o Ministério Público, os magistrados, muito bem visualizando, que podem ser resolvidos ali processualmente dentro do processo virtual, sem que seja marcada uma dispendiosa audiência, que leva tempo, que cause sofrimento, porque a gente fica naquele vácuo, tá divorciado, não tá separado, não tá, cumpre o acordo ou não cumpre, e eles estão efetivamente homologando muitos acordos que eu achava que não seriam ratificados, não seriam homologados sem uma audiência de ratificação. Então, isso aí tem sido muito positivo. Eu acho que essa experiência ela vai ser positiva não somente nesse período de pandemia. Eu tenho certeza absoluta que pós-pandemia a gente vai ter outra visão, outro conceito processual, outro conceito do nosso judiciário. Porque existem sim coisas que podem ser confirmadas, ratificadas, resolvidas por meio do próprio processo eletrônico, sem eu precisar de tanto tempo, de tanta dor, aquele sofrimento processual. Então, a gente sabe, a gente acompanha a dor do cliente. Então, o advogado, ele vamos falar assim, um grosso modo, solucionador de problemas. Ninguém chega para um advogado com uma solução. A gente só chega com um problema. E é um problema maior do que o outro, entendeu? Então, assim, quem não topa com uma desde da vida aí, tá difícil de resolver, de ser convencida a mediar. Essa desde é do nada. Mas a gente pega, a gente gera problema o tempo inteiro. Então, eu acordo com problema, eu durmo com problema dos meus clientes. E eu entro no problema deles, eu sofro com eles, eu sofro amorosidade. Aquela pergunta que chega no meu WhatsApp, bom dia, doutora, boa tarde, doutora, como está o meu processo? E aquele processo que diversas vezes eu coloquei uma petição, faça homologação, o processo já está apto para julgamento, coloco réplica antes do prazo e faço milhares de pedidos e o processo às vezes fica preso por causa de uma demanda prática processual, no qual a gente pode dispensar. Então, o judiciário hoje está verificando, está vendo isso. Ele está vendo que não há necessidade de tanto tempo para coisas que podem ser solucionadas dentro do processo eletrônico. Nesse ponto tem sido muito positivo. Positivo, né? Muito positivo. Então, divórcios que já estavam caminhando, a gente está conseguindo sanar pendências dentro do processo eletrônico. E isso é muito positivo. Eu espero e acredito que pós-pandemia, esse hábito seja firmado dentro das áreas do nosso Poder Judiciário. Os divórcios que estão iniciando na pandemia, eu não A gente deu uma falhinha aqui, só voltar aqui com a Carol. Esperar um pouco. Vocês estão escutando? Falhou para vocês também o áudio da Carol? Me digam aí como é que a Carol tá parada. Opa, deu uma quedinha, Carolina caiu.
Assim que ela entrar, eu chamo de novo, travou. É isso aí, Eliana, é evitar desgastes mesmo, dar celeridade, né, ao caso. E acho que descarregou o telefone dela, né, Nilson? Talvez. Ela tinha botado o Tony, Eva, falhou, mas a gente vai conversando. É fato, assim, que o judiciário ele tem dado uma resposta, já a Carolina volta, ele tem dado uma resposta positiva, né, em termos de celeridade, os números estão aí, quem se interessar, eu acompanho o TJCE. Olha aí, a Sâmia Gomes, da Psicologia, já falei de você, Sâmia, da nossa live, que será em breve. Minha assessora aqui, Júlia. Não, Juju, não é aqui não, Juju. Peraí, é aqui. Logo em breve teremos a nossa live no Graúdos e Miúdos. Não é, Sâmia? No dia 26, quarta-feira próxima, às 20 horas, falando dessa interface, né, do cuidado emocional nesse processo de ruptura conjugal, quando há filhos, né, a criança e adolescente. Professora, ela estava usando capinha do celular, pode estar abafando o som dela, porque está baixo, eu vou pedir para falar mais alto, tá? Estou aguardando aqui a ACB Advogados Associados. Ela nunca cai, deve ter ido beber água. Rebeca, gratidão, professora Deise, aprendi muito na pós-imediação da Unifor, um grande abraço, Rebeca, abraço recebido, com gratidão, saudade dos meus alunos da pós, tenho acompanhado alguns aí na orientação do trabalho, né, de TCC. Deise, envia o convite, você está recebendo? Bora lá? Sim, vamos lá, Carol, adiciona. Carol entrando e em segundos estaremos em breve juntas. Sâmia, sou fã, psicóloga da área de família, tá com muito trabalho nessa época, né, Saminha? Fazendo a terapia de casal, cuidando do emocional dos nossos clientes, nossa parceira aí de sempre, né? Estou aqui aguardando. Desde envie convite, eu já enviei, Carolzinha, o convite. Eu vou fechar e vou enviar de novo, tá? Vamos lá. Adicionar. Certo. Vamos lá. Vamos ver se a gente entra agora. Carol, vamos tentar aí. Adiciona. Adicionei, Carol. Vamos ver se a gente consegue. Tá. Deu certo? Opa, deu sim. Aqui caindo o tempo inteiro. Hoje não foi o dia mais perfeito aqui na minha força-tarefa de computadores, celulares, não. E é que eu tava esperando tanto essa live, mas aqui a internet caiu. Faz Primeiro parte, travou aqui o teu vídeo. Uhum. Aí eu não consegui mais falar. Aí entrei de duas vezes para conseguir te chamar. Mas vamos continuar. Vamos. Então, você estava falando do judiciário. E eu estava vendo todos os comentários. Rebeca, um beijo para ela, tô vendo aqui. Nossa meu irmão cliente, entrou, né? disse que a Manu me deu um beijo. A Manu tem 2 aninhos só. Oh, meu Deus. E manda um beijo para ela. Eles adoram receber beijo em live, viu? Vicente, olha aí, o Vicente disse... Diz que é impossível Carol cair. Carol nunca cai, é verdade. Mas acho que a gente cai e levanta. Isso aí faz parte. Hoje a internet não tá muito a minha amiga, não, aqui. Primeiro foi o computador, depois foi a internet. É porque aqui tem... Olha aí, ó. O Daniel, aqui também, é um equipamento, aqui cheio de equipamentos eletrônicos, nossa vida agora, né, Carolzinha? O Daniel tá falando aí da participação importante, né, dos psicólogos, e aí a Sâmia, a nossa parceira da psicologia, né, do cuidado emocional dos nossos clientes, Carolzinha acabou de entrar aqui, ela estava fazendo... ela estava fazendo agora um acompanhamento de um casal. Ela disse, Deise, eu tenho um casal marcado para as 7, mas assim que acabar eu vou entrar na sua live, que eu quero ver você e a Carol. E aí ela entrou e está aqui nos prestigiando. Bora lá, Carolzinha.
Então, como eu estava falando, né? Então, eu acho que esse conceito de resolução rápida, prática, ele tem que permanecer, tem que virar mais cultural, porque tem facilitado muito a vida dessas pessoas. E você sabe que um conflito familiar, ele pode gerar diversas mãos, diversos braços, diversos outros problemas que vão se enraizando, viram problemas empresariais, viram alienações parentais, viram revisão de guarda, e quanto mais o tempo passa e aquele conflito não é finalizado, não é pontuado, mais problemas a gente leva para o nosso judiciário. Então, assim, nesse ponto em relação aos conflitos em trâmite, ok, essa é a visão que eu estou tendo, eu tinha muitos. Em relação a novos conflitos, eu não posso dizer que nesses 2 meses eu tenho uma enorme experiência nisso, porque 2 meses não é suficiente para a gente poder ter um termômetro de medida do comportamento do Poder Judiciário em tempos de pandemia. E eu espero que a gente não tenha muita experiência daqui para frente e esse confinamento acabe rápido, porque eu estou doida para ali ver pessoalmente. Mas ajuizei algumas ações. Confesso para você que do jeito que estou com as minhas execuções vistas pelos magistrados de um modo mais cauteloso, eu também estou com as minhas ações iniciais vistas de um modo bem mais cauteloso. Então, assim, alimentos provisórios, eu tenho tido realmente julgamentos muito abaixo do que é pedido, porque eu até aconselho para os meus clientes, se você quer entrar com os alimentos provisórios em tempos de pandemia para recebê-los, vocês têm que trazer até a prova da parte adversa, ou seja, você tem que provar por você e pelo outro. Um próprio mandado de segurança, né? Quase. Todas as provas, né, já pré-constituídas, né? Não são só as suas, você já tem que trazer, não são evidências, são provas cabais, né, da condição financeira do alimentante e da necessidade, né, da criança e adolescente, porque senão eles não estão julgando. E é a questão da execução de alimentos, né? Aqui, a Eliana Mansu, ela fez um comentário aqui que é importante. Eu tenho até 2 viés. Eu vou do 8 a 80 nos processos. Eu tenho alguns processos que... Até comentei outro dia com a Deise sobre a complexidade de alguns processos. Viu, Eliana? Alguns processos, como, por exemplo, a execução de alimentos. Eu não tenho muito o que falar em execução de alimentos. Só que eu tenho um novo panorama agora, dentro dessa execução de alimentos, cumprimento de sentença, agora em tempos de pandemia. Porque primeiro eu tenho a questão da prisão, que ela é domiciliar, eu acho justo, eu nem gosto assim de me aprofundar muito nesse posicionamento, porque ele está muito conflituoso. Você hoje colocar uma prisão domiciliar não é um castigo, é uma equiparação a quem está livre, né? Então, assim, é complicado você dizer que está tendo um pagamento negativo do devedor de alimentos quando ele está preso dentro da sua própria casa e eu que não devo alimentos também estou. Mas também eu não posso colocar a dignidade dessa pessoa em risco, colocando ele dentro de um complexo penitenciário, no qual a gente sabe que não tem estrutura suficiente para ele estar naquele momento, e está colocando mais situações que eu posso aumentar essa questão da proliferação do coronavírus. Então, assim, eu tenho um posicionamento que eu concordo, e ao mesmo tempo eu acho que poderia ser revisto de outro modo, por isso eu não gosto nem muito de me aprofundar, porque é bem polêmico, entendeu? Então, assim, a gente recebe diversas considerações sobre essa questão da orientação da prisão civil no devedor de alimentos. E como a Eliana falou aqui, quanto mais simplificado o processo, melhor para as partes. Hoje em dia, a execução de alimentos, se você quer realmente ter um andamento nela, ela já não pode ser tão simplificada. Quando você está executando alimentos em tempo de pandemia, você está dizendo o quê? Que o devedor de alimentos não está te pagando. Se ele não está te pagando há 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, não importa. Nós estamos na pandemia hoje. Então, se você conseguir aumentar um pouco... Carol, espera só um pouquinho. Estão dizendo aqui que o teu som tá baixo. Tu tem como falar mais alto, falar igual a mim, gritando? Tem um feedback que eu tive dos meus familiares, é que, Ave Maria, tu fala gritando. Pronto, mal de professor, né? Fala de 60 anos, a gente tem que falar gritando. Fala gritando igual a mim. Olha, José Maria, está melhor agora. Enfim, aumenta também, gente, um pouquinho o celular de vocês, que às vezes o celular de vocês está um pouquinho baixo. Então, assim, o que eu estava falando, em relação à prisão civil, eu tenho esse conceito que eu não gosto de aprofundar muito, porque realmente é um assunto bem polêmico, porque quem quer a pessoa presa, ela não quer a pessoa em casa. Eu estou equiparando o credor ao devedor, o devedor ao credor, entendeu? Quando eu digo que os dois estão em casa
em época de pandemia. Mas fazer o quê? Se a gente não tem estrutura penitenciária para poder ter aquele devedor civil ali dentro, nesse momento. E aí, Carol, é verdade, você falou num ponto muito importante, e numa live recente, na semana passada, o Rafael Calmon, que é também outro convidado nosso, né, para uma próxima live, ele é juiz do Rio de Janeiro, escritor de alguns livros que nós compartilhamos, né, Carol? O Rafael Calmon traz sempre abordagens muito críticas, criteriosas, polêmicas do direito de família, e também é entusiasta da solução consensual dos conflitos. Ele falou exatamente sobre isso, né? Que hoje os juízes têm muitos instrumentos diversos para fazer, né, a execução patrimonial, né? E você tem hoje a opção, né, de não pedir mais a prisão. Para que eu vou pedir a prisão se a prisão hoje é inócua? Como você falou, igualou o devedor e credor de alimentos. Então, hoje, no tempo de pandemia, a prisão, né, por descumprimento de alimentos, ela não é o melhor caminho. Então, nossos clientes geralmente têm patrimônio, a gente tem, inclusive, o convênio Bacenjude, então a gente tem possibilidades, né, de restrição patrimonial, e hoje tem sido, né, uma opção, né, para essas execuções de alimentos. Se eu fosse cliente de mim mesma, eu não pediria nesse momento, sob nenhuma hipótese, a prisão civil. Não pediria. Eu acho que ela não, foi uma saída emergencial, não temos o que discutir, mas eu acho que a construção patrimonial no momento é a melhor forma de se colocar isso aí para frente, entendeu? Não é. Olha aí, a doutora Natália acabou de fazer aí um comentário, né? Juíza da Vara de Família, também entusiasta da solução consensual de conflitos. E aí, Carol, eu queria que tu falasse agora um pouquinho da parte da convivência familiar, né? Um direito fundamental da criança e adolescente, processos que já estavam ajuizados, e inclusive com decisões, né, de um plano de convivência, uma semana cá, outra lá, semana com a mãe, final de semana com o pai, e a gente está vendo que isso não está podendo acontecer, né, ou está acontecendo de forma mais cuidadosa, né, e eu queria que tu falasse judicialmente, como é que está o nosso judiciário, como é que os juízes estão pensando, enfim, o que é que nós estamos fazendo com os nossos clientes, né, nesse momento, para refazer esses acordos, né? Nesse momento, eu não estou, assim, querendo adentrar na esfera judicial para poder disciplinar esse tipo de conflito, porque, para mim, ele é temporário. Como eu te disse, eu não quero só captar o caso, eu quero resolver o problema do cliente, deixar a família dele bem. Para mim, isso é o que importa. Não importa só, é mais um caso, é mais um contrato, não importa. E você sabe, a nossa política é essa. É a preocupação com o núcleo familiar. Então, hoje, se algum cliente chega para mim, já chegou vários, e eu já fiz vários acordos entre eles. Eu não estou vendo a minha filha, eu não estou vendo o meu filho, porque está em época de pandemia, a mãe dela e o pai dele não está deixando eu ver o meu filho, eu avalio todo o contexto. Como é que está a sua mãe, a mãe da menor? A mãe da menor está em quarentena? Você está em quarentena? Qual o respeito que você vai ter em relação à sua filha nesse momento, em relação ao seu filho nesse momento? Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo, eu sou muito medrosa em relação a esse negócio do coronavírus. Eu acho até que isso mesmo. E tem isso mesmo. Eu não sei se a gente que convive com muita gente tem visto que as pessoas estão reagindo de forma diferente. Tem umas pessoas que têm um super cuidado, como nós duas, que somos neuróticas, né? A gente só falta beber o álcool gel, né? Tomar banho. Eu fiz 2 testes de farmácia. Uma vez eu fiz todos os sintomas e fui para o hospital. Tem a Patrícia aí, ela tá sabendo. Aí ela falando com a gente, ela sabe. Ela tava para ir fazer outro hoje. Todo dia eu sinto sintomas. Pois é, mas é isso também. Tem dia que eu durmo dizendo, eu estou com coronavírus. Isso eu não saio de casa. Faz mais de 10 dias, nem para o supermercado, farmácia, nada. Faz 10 dias que eu estou dentro de casa mesmo, porque eu fiz uma mega feira e eu não estou saindo de casa. Até o alface aqui no chão de Fica Feio, eu comprei a selga para ter uma folha verde mais duradoura para não sair de casa. Então, assim, mesmo assim, a gente vê, né, Carolzinha, situações onde os pais têm uma reação diferente. E aí, eu acho que o que falta, eu volto aí para a questão do diálogo, né? É que
Se um pai mostra para o outro que está tendo esse cuidado, a gente tem 27 segundos restantes. Então, a gente consegue compor, né, por meio do diálogo entre as partes e não judicializar uma revisional de visitas ou de guarda. Não é isso, Carolzinha? Eu prefiro, nesse momento, não judicializar, conversar, mediar, porque isso reflete para a criança tem que ser salvaguardada. Às vezes existe 3 segundos, 2.